Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito do Instituto do Litisconsórcio. Para quem não sabe, litisconsórcio quer dizer a pluralidade de parte. É possível que eu tenha uma demanda contendo mais de uma pessoa ali no polo ativo da demanda e tenha mais de um réu em situações específicas. Então, essa possibilidade que a lei traz permite ali a celeridade e economia processuais. Ao invés de eu ter mais de um processo que se refere ao mesmo objeto, eu posso ter ali vários autores ajuizando a ação conjuntamente. Mas é claro que o litisconsórcio não se refere apenas ao polo ativo da ação. Nós temos várias situações. Então, para isso é necessário que a gente entenda a classificação do litisconsórcio. Então, existem basicamente 4 classificações a respeito do litisconsórcio. O litisconsórcio ele se classifica em relação ao polo da demanda. Então, essa classificação vai acontecer quando existe ali mais de um autor no polo ativo, eu terei o litisconsórcio ativo. Quando eu terei mais de um réu ali no polo passivo da demanda, eu terei o chamado litisconsórcio passivo. Agora, é possível que eu tenha em ambos os polos pluralidade de autores e réus. Nesse caso, o litisconsórcio será classificado como misto. Então, essa primeira classificação se refere aos polos da demanda. Mais de um autor, litisconsórcio ativo. Mais de um réu, litisconsórcio passivo. Mais de um autor e réu, litisconsórcio misto. A segunda classificação se refere ao momento de formação do litisconsórcio. O litisconsórcio pode ser formado já no início do processo, com a protocolização da petição inicial, em que eu tenho ali pluralidade de parte. Então, esse litisconsórcio será chamado de litisconsórcio inicial, ou eu tenho a possibilidade da formação do litisconsórcio em um momento no curso do processo. Por exemplo, como é o caso da intervenção de terceiros. Quando, por exemplo, o réu denuncia a lide asseguradora, nós temos ali a formação do litisconsórcio posterior. Então, por isso o litisconsórcio é chamado de litisconsórcio posterior ou também chamado de ulterior. Nós temos também uma terceira classificação que se refere à necessariedade de formação do litisconsórcio, ou seja, o litisconsórcio terá a formação obrigatória imposta pela lei em relação ao direito material ou não, é uma faculdade, uma opção das partes formar o litisconsórcio. Se o litisconsórcio for uma opção, ele é chamado de litisconsórcio facultativo. É o caso, por exemplo, do acidente de ônibus que eu disse. As vítimas do acidente, elas podem ajuizar a ação conjuntamente contra o réu, mas elas não são obrigadas pela lei a fazê-lo. Então, se a vítima A e a vítima B quiserem ajuizar a demanda separadamente, elas podem. Então, esse litisconsórcio, quando ele é formado, né, as vítimas optam por ajuizar a demanda conjuntamente, esse litisconsórcio é chamado de facultativo. Agora, quando o litisconsórcio tiver a formação imposta pela lei, como é o caso, por exemplo, da uso capião, né, então na uso capião é necessário que figure ali o polo passivo, tanto quem consta como proprietário ali do imóvel, como também dos confinantes daquele imóvel, né, as pessoas com a propriedade vizinha. Então, nesse caso, não existe opção, né, para o autor demandar contra um ou outro réu. Ele necessariamente precisa figurar o polo passivo com todas aquelas pessoas ali informadas pela lei. Agora, o litisconsórcio ele pode ser formado também com uma quarta classificação, que é a classificação que se refere quanto ao resultado da sentença. O resultado da sentença pode ser idêntico a todas as partes, né, a todos os litisconsortes. Então, nesse caso, o litisconsórcio é chamado de litisconsórcio unitário. Agora, existe a possibilidade de o juiz proferir decisão diferente para cada litisconsorte. Então, nesse caso, se o juiz puder decidir de forma diferente para cada litisconsorte, ele vai ser classificado como litisconsórcio simples, tá? Então, essa simples possibilidade de o juiz proferir decisão diferente já classifica o litisconsórcio como simples. Então, no caso das vítimas lá do ônibus, não é porque a vítima A e a vítima B receberam a mesma indenização que o litisconsórcio será unitário. Tá? O litisconsórcio será simples, por quê? Pode ser que uma das vítimas tenha sofrido um dano diferente da outra. Então, essa simples possibilidade já vai classificar o litisconsórcio como simples. É importante a gente dizer a respeito do litisconsórcio multitudinário.
Tá? O litisconsórcio multitudinário vai acontecer em casos do litisconsórcio facultativo. O juiz pode limitar o número de litisconsortes, participantes ali daquele processo, quando ele perceber que o número grande de pessoas ali de litisconsortes vai, ao invés de promover a celeridade, vai exatamente atrapalhar o andamento e a instrução daquele processo. Então, o juiz pode determinar que, por exemplo, nessa demanda contra essa empresa de ônibus, figure no polo ativo da ação apenas 3 pessoas ou apenas 5 pessoas. Então, o juiz vai decidir de acordo com o caso concreto o que melhor se adequar. Espero que eu tenha contribuído aí para vocês entenderem um pouquinho a respeito do Instituto do Litisconsórcio. Até mais!